Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desta nossa minissérie sobre perda gestacional. Hoje, em pleno domingo de Páscoa, boa Páscoa a toda a gente e que a gente se lembre sempre deste dia, o porquê deste dia, não é? Que Jesus Cristo vive nos nossos corações e que a nossa fé se mantenha sempre firme, não é? Porque em perda gestacional a nossa fé precisa mesmo de estar firme. Hoje eu quero falar um bocadinho de assuntos assim aleatórios, vários assuntos assim, não tenho um título específico. Porquê? Eu acho muito importante nós falarmos de todas as etapas que acontecem depois de uma morte, não é? Então eu vou contar um episódio que se passou hoje mesmo, porque hoje eu tive que passar à frente do cemitério onde está a minha Valentina e estava a chover, está a chover, não é? Quer dizer, eu acho que agora não está a chover, mas esteve a chover, não é? E tem estado muito mau tempo. Inclusive eu hoje tive que ligar a lareira outra vez, acender a lareira outra vez, porque está frio. Então, isto para dizer, nós tivemos que passar no cemitério hoje e estava a chover. E confesso que, passado 5 anos e meio, ainda me dói passar lá, ir lá, e ainda é uma coisa que eu estou a lutar para fazer mais vezes, mas sempre que eu vou lá é uma dor inexplicável, é um sufoco. Então parece que sempre que eu vou ao cemitério que há um relembrar de tudo que aconteceu e que eu sinto outra vez na pele muitas das coisas que aconteceram, principalmente no funeral dela. Então para mim é complicado lá ir, não que eu tenho obrigação de lá ir, porque eu sei que muita gente acha que porque nós temos os nossos filhos lá, ou pais, seja quem for, que a gente tenha no cemitério, que a gente tem que lá ir, e não é bem assim, porque eu falo por mim, para mim é muito, muito complicado pensar em lá ir, porque tem duas partes, que é, eu quero lá ir, porque eu tenho saudades dela e torna-me mais próximo dela, mas também porque eu revivo tudo outra vez. Não que eu não pense nisso mais vezes ou outras vezes, mas eu acho que quando eu vou lá é despedida, ou seja, o cemitério é despedida. Desculpem. Então quando eu vou lá aquilo é tudo ativado. Então, e eu grávida agora, então isto de, meu Deus, é muito difícil ler. Então, nós hoje estávamos a passar a passar só à frente do cemitério e estava a chover muito, por acaso, nessa altura. E eu olhei para o cemitério, assim só de canto de olho, e mesmo assim doeu tanto, não é? Porque a gente acha que eu tenho sempre a sensação que tenho lá alguma coisa que tenho que ir buscar. Então quando eu passo, porque aquilo é perto da igreja, não é? Às vezes quando há festas ou quando há alguma coisa eventualmente que eu tenho que lá passar, como hoje, não é? Fui à casa de um amigo, então eu tive que passar lá. Então é uma sensação de que eu tenho alguma coisa ali que eu tenho que ir buscar, que me pertence, mas eu não posso, porque ela não pode vir comigo. Então é um misto muito complicado. Ainda por cima estava a chover e eu acho que já comentei noutros vídeos, foi uma coisa que eu sofri muito no início quando a enterrei, que era de ter a sensação de que ela estava com frio e com medo, sozinha. E é muito engraçado o quanto essa sensação ainda não passou, porque eu hoje passei lá, estava a chover e essa sensação continua. Porque eu, como mãe, eu quero proteger os meus filhos, não é? Nós, como mães, queremos que os nossos filhos estejam bem,
quentinhos em casa e connosco, não é? Inclusive a Gabriela foi passar uns dias com o pai, porque eu estou separada do pai dela, e então eu devia aproveitar essa altura para descansar, porque ela não está cá, mas eu não consigo descansar porque eu não estou descansada porque ela não está cá. Mas quando ela está cá eu também não consigo descansar porque ela está cá. É muito louco, isto de ser mãe é uma coisa muito louca. Então eu às vezes penso, calma Carla, descansa, relaxa, vê um filme, lê um livro, vai sair, não consigo. Porquê? Porque eu não tenho a certeza como é que a minha filha está. Eu não sei se a minha filha está bem, se a minha filha está mal, obviamente que ela está bem, porque eventualmente o pai dela toma bem conta dela e ela gosta de estar com o pai, portanto é uma coisa boa. Quer dizer que o pai toma conta bem dela, né? Que ela gosta de estar com a família do pai, e ainda bem, o pai é um pilar muito importante na nossa vida, mas eu fico preocupada na mesma. Então é isto, ser mãe é isto, a gente está sempre preocupado. Por isso é que às vezes eu fico chateada, magoada, eu acho, que é quando desvalorizam tanto a perda gestacional. Eu não vou generalizar, toda a gente faz, não toda a gente, né? Ainda bem. Mas no geral, a perda gestacional é muito silenciada e muito... não é valorizada, não se dá a devida dor, que não se pode contabilizar, mas não se dá o devido valor e apreço à mãe que passou por isso, seja em que tempo gestacional for, não é? Já tinha comentado isso porque eu perdi já tarde, às 35 semanas, mas eu acredito que se eu tivesse perdido às 6, 7 semanas, a dor está lá, não é? É nosso filho, há todo um projeto logo, é? Então, quando a Valentina morreu, logo a seguir eu fui trabalhar, não é? 42, 43 dias depois. E era muito engraçado ver a vida acontecer depois, né? O retomar devagarinho. Mas quando eu retomei o trabalho, eu fui por uma área, eu era vendedora na altura. Então eu tinha uma área específica de clientes, uma carteira de clientes conhecia, ou seja, os meus clientes conheciam-me, sabiam que eu estava grávida, que eu estava à espera, aliás, muitos ligavam-me a perguntar pela Valentina, então a Valentina já nasceu, o que é que aconteceu? E eu ia aos bocadinhos dizendo o que é que aconteceu. E os meus colegas também, que falavam com eles, que ligavam e tal, também aos bocadinhos também foram dizendo aos meus clientes o que é que aconteceu, por isso eu acho que eles também foram sabendo assim por outros, não é? Mas muitos ligavam e eu tinha que confrontar, não é? Todos os dias alguém me ligava, então a Valentina já nasceu, e não sei o quê, foste embora, foi para ter a Valentina e tal. E quando eu decidi voltar à minha empresa, na altura, que é que eu trabalho agora, mas na altura decidi mudar-me de rota de clientes, ou seja, o que nós decidimos, porque perguntaram-me a mim e eu aceitei mudar de rota, ou seja, eu ia deixar aqueles clientes e ia para uns que não me conheciam de lado nenhum. Então eu incorporei uma Carla que não tinha acontecido nada. Eu comecei a trabalhar, não é? Uma segunda-feira, eu sei que era um 20 e tal de dezembro, foi ali muito próximo do Natal. E eu apresentei-me, não é? Eu sou a Carla Lopes, sou colega da fulana, porque depois nós trocamos, não é? A fulana foi para a minha área e eu fui para a área dela para ela me ajudar, não é? Literalmente, para me poder ajudar. Então nós trocamos de área e quando eu me fui apresentar, eu apresentei-me uma Carla nova. Onde há choro, há cortes, não é? Desculpem, mas não dá lágrimas, não é? Pois eu tenho que me limpar, senão não dá. Ora bem, continuando. Quando eu voltei para a Rota Nova, quando eu fui para a Rota Nova, eu fui uma Carla que ninguém conhecia.
E eu pensei, é uma folha em branco, ninguém me conhece, ninguém sabe que a minha filha morreu há uns dias, há um mês e qualquer coisa, um mês e meio. Então, bora lá, fazer uma página em branco e eu não vou falar da minha filha. E assim foi. Eu trabalhei lá 3 meses e qualquer coisa naquela rota, porque assim que eu engravidei eu saí logo da rota, então eu tive 3, 4 mesinhos, 4 meses mais ou menos naquela rota. Então eu tive 4 meses a trabalhar com eles em que eles não me conheciam e era inverno, não é? Comecei a trabalhar em 20 e tal de dezembro. O que é que acontecia? Eu tinha um carro, não é? Eu tinha que conduzir o carro, eu estacionava o meu carro e ia vender aos meus clientes, ia fazer a venda aos meus clientes, né? Trabalhava com cafés, restaurantes, bares e hotéis, então eu estacionava o carro e ia fazer a venda e ia fazer o meu trabalho, só que até de um cliente para o outro, eu chorava muito. Eu chorava, eu batia no volante, eu gritava, e porque eu não vou conseguir fazer isto, eu não vou. Então eu vivia tinha duas faces, né? A Carla dentro do carro e a Carla fora do carro. Então eu vivi assim 4 meses e tal, sem comentar nada com ninguém, sem falar sobre a minha filha. Porquê? Porque eu não queria perguntas. Eu não queria que as pessoas me dissessem, mas o que é que aconteceu? Mas conta-me o que é que aconteceu? Mas e morreu porquê? Mas e o que é que... E eu nesse momento, a trabalhar, eu não queria falar sobre isso. Então eu chorava, porque como eu acumulava tanta coisa durante o dia, não é? E eu lembro-me de estar a falar com eles, com os meus clientes, não é? A negociar e a fazer o meu trabalho e ter uma vontade horrível de gritar e de chorar e não poder, não é? Porque, nossa, era uma dor que ficava ali, era do género, porque eu, não é? Porque a minha filha. E depois a vida continua. Há crianças que nascem todos os dias, graças a Deus, saudáveis, que passam no carrinho, porque eu trabalhava em restaurantes, em cafés, não é? Eu passava no rua, estacionava o meu carro e passava na rua. Então havia bebés, meninas da idade dela a passar por mim, e mães felizes, famílias felizes, e eu a pensar, eu não tenho a minha filha aqui. Então era uma dor, é uma dor que nos mata, é uma dor que nos consome, é uma dor que nos faz ter a certeza que nós não vamos conseguir continuar. Eu tinha a certeza que não ia conseguir continuar, inclusive eu engravidei logo da Gabriela. Eu engravidei em janeiro. A menina morreu em outubro, a Valentina morreu em outubro. Eu engravidei em janeiro da Gabriela e mesmo assim, eu chorava pela Valentina, mas muito. Ou seja, eu estava grávida da Gabriela a fazer o luto pela Valentina, que é uma coisa que eu não recomendo. Mas eu fiz na altura, mas eu não recomendo. Porque depois nós incutimos um peso tão grande naquele bebê que vem a seguir, que lhe chamam o bebê arco-íris, mas é um peso tão grande para aquele bebê que não tem o porquê. Hoje eu acho que ela não sente isso, não sente o peso, até porque o meu luto já está num estado mais avançado, mas é complicado. Emocionalmente, nós estarmos grávidas, porque o bebê sente tudo, está ligado connosco a 100%, o bebê está a sentir tudo, não é? E sente o nosso desespero, sente a nossa dor, a Gabriela sentiu toda a minha dor. Que mosquito. Sentiu toda a minha dor. Então é um peso muito, muito grande. E eu não recomendo. Eu sei que a gente quer aquela tentativa de substituir o que não é substituível. Mas é um peso muito, muito. Eu espero que ela nenhum dia venha a sofrer por causa disso. Mas enfim, são outros 500, não é? E assim foi durante 4 meses. Eu fingia
ser quem eu não era. Fingia não sentir dor quando eu estava a gritar de dor. Quando o meu coração explodia de dor, quando a minha alma queria gritar, queria fugir, eu trabalhava, mantinha-me firme, trabalhava e sorria, não é? E a cara super bem disposta. Que eu tenho uma coisa. Nossa, anda aqui um mosquito. Eu tentei apanhar, mas não consigo. Eu tenho uma coisa boa que também acho que é má, mas é boa, mas é má. Que é, eu posso estar a morrer por dentro, mas quando eu tenho um compromisso, ou às vezes mesmo em família, mas em família depende com quem seja, se eu tiver muita confiança com esse familiar, não faço isso, mas se for assim um familiar mais distante eu faço, que é, eu posso estar a morrer por dentro, mas se eu tenho que ir para um sítio e estar bem, eu estou bem, fora. Eu meto o meu sorriso, a minha boa disposição, as minhas piadas e vai, vida que segue. E eu usei isso durante 4 meses, só que isso, que é uma máscara que nós usamos de proteção, é terrível. Porquê? Porque depois nós temos um saquinho, não é? Como os brasileiros dizem, não enche o meu saco, é verdade, nós temos um saquinho. O saquinho vai enchendo. Se nós não libertarmos o saquinho aos pouquinhos, quando ele encher mesmo assim até ao fim, ele explode. E era o que me acontecia. Eu explodia muitas vezes, ninguém podia dizer nada, qualquer coisa, não era dizer nada da Valentina, ninguém podia dizer nada, ninguém podia falar mais alto comigo, ninguém podia dizer não, ninguém podia, as lágrimas, nossa, vão explodir. Então, o luto é mesmo isso, nós não podemos ficar calados, nós temos que falar, só que depois há aquela coisa que é, tu vais falar com quem? Há grupos de apoio à perda estacional? Não conheço. Há canais que eu possa ligar, números de telefone? Não há. Há algum site na internet que eu possa pesquisar? Não há. Que eu saiba, que eu conheça, eu posso ser ignorante. Na altura que eu precisei, eu não tinha. Então, é preciso falar sobre isso, mas é preciso haver quem nos ajude, quem nos compreenda, quem nos ouça também, não é? E na altura, como eu já contei noutros episódios, eu era mandada calar muitas vezes. Assim, já chega, olha, esse assunto outra vez, tens mesmo que falar sobre este assunto outra vez, não é? Que é um bocado chato para as outras pessoas ouvirem falar de luto, obviamente, acredito que sim. Para mim não é, mas eu acredito para quem não tenha passado. Que é chato, mas depois tem uma coisa que a gente nunca se pode esquecer, um dia nós, outro dia eles, não é? Ou ao contrário, um dia eles, outro dia nós. Então o que está a acontecer com o outro hoje pode acontecer connosco amanhã. E eu lembro-me um episódio há muitos anos, eu deitava assim uns 13 anos atrás, ou se calhar mais, mas enfim, uma prima minha, ela aconteceu exatamente o que aconteceu comigo. Ela é da parte do meu pai, né? É a sobrinha do meu pai, dessa, então aconteceu exatamente comigo. Eu lembro-me do meu pai entrar em casa e contar essa história, não é? Porque ela não está cá em Portugal, então eu não tinha relação com ela, nem hoje tenho, mas eu lembro-me do meu pai chegar a casa, eu era pequena, portanto eu acho que acredito que tenha sido há mais de 13 anos, e ele contar essa história, não é? Olha, tu acreditas que a filha, acho que de uma menina, de fulana, morreu? E disse, e eu comentei com o meu pai, nasceu morta, foi? E o meu pai respondeu, nasceu morta? Não, Carla, então como é que nasceu morta? Nasceu, não é? Se está morta, não nasceu. O meu pai todo importante, não é assim? Passados uns anos o meu pai sofreu isso. E ele comentou comigo, dizia, lembras-te naquele dia em que eu critiquei o nascer morta?
que não existia. Pois é. Afinal, os bebés nascem mortos. Afinal, o nascer é nascer, é sair. Independentemente se esteja vivo ou não. O normal para nós e o que nós queremos é que eles nasçam vivos. Só que nem sempre é assim. E eu penso muitas vezes naquele episódio, que é, nós às vezes criticamos tanto o outro, nós às vezes falamos mal, não é? E apontamos o dedo ao outro, porque o outro, já viste com o outro, se fosse eu, mas se fosse eu o quê? A gente não está lá, a gente não passou, a gente não sentiu, nós não sabemos o que é que foi, o que é que aconteceu, o que é que a pessoa está a sentir, quem somos nós para julgar o que quer que seja que a outra pessoa decidiu fazer naquela circunstância? Ninguém, nós não somos ninguém. Então nós só temos que ser empáticos, tentar perceber como é que nós conseguimos ajudar o outro, tentar nos desenvolver nesses níveis, nesses patamares de ajuda ao próximo, que isso é possível, não é? Claro que nós não podemos ser peritos, nem vamos ser peritos em todos os assuntos, mas, meu Deus, a empatia cabe no bolso, no bolsinho. Simpatia e empatia cabe num bolso, né? E a boa educação também. Então, eu acho que vou ficar por aqui hoje, porque vou chorar mais. E hoje a mensagem que eu queria deixar era um bocadinho isto, que é, nós às vezes temos duas caras, não só para a perda estacional, no meu caso foi por causa da minha perda estacional, mas nós às vezes temos duas caras, não é? Nós saímos para trabalhar com uma cara e quando saímos do trabalho temos outra cara, ou quando nós vamos a um evento social temos uma cara e quando saímos desse evento social temos outra cara. Não façam isso. Peçam ajuda, falem, gritem, berrem. Há tantos profissionais bons. Os psicólogos e os psiquiatras não são só para os malucos, está bem? Por amor de Deus. Vamos desmistificar isto, porque eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu andei em psicólogos e psiquiatras. Felizmente para mim, e se calhar para quem convive comigo, eu nunca precisei de medicação, mas se eu precisasse de medicação, aqui vou eu. Que remédio, não é? E que eu vou andar a sofrer ou vou estar a piorar até um dia cometer alguma coisa mais terrível e não haver volta a dar. Se calhar não é isso que nós queremos, não é? Então, peçam ajuda, está bem? Qualquer que seja a vossa situação. Eu ontem dizia uma tia minha, nós fomos no aniversário, eu dizia, a minha tia estava assim com uma cara mais xoxinha. E eu disse-lhe a brincar, mas a brincar sem brincar, não é? A brincar falando a sério. Eu disse-lhe, tia, qualquer que seja o teu problema, tem solução. Qualquer que seja. Menos a morte. E acho que a morte até tem solução, já está solucionada, não há mais nada a fazer. Então, peçam ajuda, está bem? E muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por todo o carinho, muito obrigada por nos ouvirem, por ouvirem a mãe da Valentina, que esteve e está volta e meia desesperada para ser ouvida. E eu sou muito grata por ter pessoas maravilhosas à minha volta que me ouvem. Tenho um companheiro incrível, incansável neste momento, que me apoia em tudo e principalmente me ouve, porque eu às vezes eu sou repetitiva, mas é o meu luto. O meu luto é assim, né? E eu conto vezes e vezes e vezes sem contar a mesma história. Aqui vou. Eu conto vezes e vezes e vezes sem conta a minha história e ele não se cansa de me acolher. E no final é isso que importa, né? Muito obrigada por assistirem e até ao próximo.